Alô pessoal, como é que vai? Tudo bem? 2019 começou, né? Espero que tenha passado aí um Réveillon, uma passagem de ano, né? Maravilhosa, todo mundo aí tenha aproveitado para pensar aí o que vai fazer em 2019, né? Estou aqui de volta com os vídeos, né? Esse bate-papo que a gente tem sempre, quando pode, aqui através do Facebook, através ali do YouTube, né? Do Twitter. E eu fico muito feliz de encontrar vocês e espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Espero que esteja tudo bem com todo mundo aí. Para quem está de férias ainda, um bom descanso. Para quem está já está trabalhando, um bom trabalho também, né? A gente passou aí um ano 2018, um ano difícil, a gente está vendo aí esse final de mandato aí do governo estadual, deixando as professoras e as polícias, né, os funcionários estaduais, os funcionários do Estado de Minas Gerais numa situação difícil sem receber 13º e nem salário. E o mais grave disso aí, né? O governador Zé entrou aí e falou que não vê possibilidade de poder fazer isso assim de imediato, pagar aí as professoras. Eu falo, por que eu falo das professoras, viu gente? Porque professor já nasce professor. O professor já nasce com aquele dom, isso é um dom que Deus dá. Porque se você vê um médico, você vê uma enfermeira, vê um engenheiro, né? Se você vê um astronauta, vê um presidente da república, certamente passou aí pela mão de um professor, né? Então eu acho que deveria, os governos, né? Eu acho que os governos do mundo inteiro, eles veem com muita atenção, uma atenção especial para as professoras, né? São os educadores, né? São as pessoas que educam os nossos filhos aí e que fazem o cidadão do nosso país. Então acho que antes de a gente estar pensando em vereador, né? Vereador faz lei, mas não faz gente, não faz educação, né? Pode estar fazendo lei, mas não faz educação. Então os governos, esse governo agora que está entrando aí do Jair Bolsonaro, deveria e deve, né? Deve, entre as medidas prioritárias, né? Tá dando uma olhada aí na situação que está a educação e a segurança nesse país aí. Porque no nosso país, no nosso país aqui no Brasil, eu falo muita coisa aqui, o pessoal pensa, você está falando sem saber. Não é sem saber. Eu penso muito antes de estar falando aqui. E eu aconselho também a todas as pessoas, você que está me ouvindo aí, que fica assim, não é uma pessoa muito ligada na política, não gosto de política, não gosto de me envolver com essas coisas. Você tem que se envolver. Você não precisa estar lá no meio da rua com a bandeira levantada de um partido, ou sendo cabo eleitoral de um candidato, sabe? Você pode trabalhar como cidadão, exigindo seus direitos, né? Que é muito importante. Agora, quando eu falo aqui de algumas coisas, tem gente que acha até ruim. Algumas pessoas, mas você está falando coisa aí que não devia falar. Tá, tem coisas que não devia ser falado, né? Porque o povo brasileiro tem nós brasileiros temos essa mania de não conseguir pensar em duas coisas ao mesmo tempo. A gente consegue pensar em uma operação Lava Jato, no escândalo, não sei de quê, na corrupção, em propina, uma coisa de cada vez. Porque ultimamente se tem falado só em posse do novo governo e esqueceu o resto tudo também. Daqui a pouco aparece, já vem o carnaval, esquece também o novo governo também e as cobranças que a gente tem que estar fazendo ao novo governo. Gente, no site www.tvbambuí.com.br tem algumas notícias importantes, algumas não, tem só notícias importantes, né? Eu estava olhando aqui hoje, a gente sempre acompanhando, e eu vejo aqui alguns títulos interessantes, aqui no site, vou tentar abrir aqui, para a gente estar falando, né? Eu sei que muita gente fala assim, Mário, mas falar não adianta, falar não resolve. Claro, eu não sou vereador, não sou prefeito, mas se todo mundo falar, vai ter um efeito. Se todo mundo começar a cobrar, tem efeito. A hora que você vai cobrar, que funciona de verdade, na hora do seu voto. Concorda comigo? Então não adianta você falar assim, mas eu não vou participar dessa política que está aí, porque eu não gosto. O problema, gente, não é não gostar. O problema é na hora que você precisar de um médico, precisar de um hospital, e você não encontrar alguém para te atender, deixar você morrer na fila do hospital, dos hospitais aí, não ter atendimento. O problema é esse. Você ficar à parte da política é isso. O brasileiro tem que aprender a pensar em mais de duas coisas ao mesmo tempo. Isso é normal, a gente tem capacidade para isso. Só que o brasileiro não pensa desse jeito. É uma coisa de cada vez. Nós brasileiros só pensamos uma coisa de cada vez.
Nós agora estamos pensando nessa posse aí do Bolsonaro, esquecemos desse buraco aí da rua, da Avenida João Polilhado de Carvalho, esquecemos do buraco, né? Isso está lá, o buraco continua cada dia maior. E o problema do Córrego das Almas, ele é muito maior do que eu imaginava. Outro dia eu vi o prefeito falando por aí, repetindo as palavras que eu falei aqui, para mim ele até ouviu o que eu falei aqui, para ele poder repetir lá, que era um negócio anunciado, que era uma coisa que já era anunciada, que ia acontecer. O Córrego das Almas, tá certo, já tem 20 anos, cumpriu seu papel durante 20 anos. Agora o que precisa? Se a obra é prevista para 20 anos, funcionar 20 anos, isso funciona 20 anos com manutenção. Isso é igual carro. Eu já falei isso aqui, carro é fabricado para funcionar beleza uns 5 anos, depois já começa a dar problema, se você não cuidar. Se você cuidar, dura até 50 anos, vai lá sem dar problema, sem você procurar oficina. É o que aconteceu com o Córrego das Almas. Se tiver tido uma manutenção, tivesse feito galerias ali de ponto em ponto para poder estar fazendo manutenção sempre, né? Uma medida sempre de estar prevendo o que vai acontecer no futuro, se vai chover, afinal de contas, aqui vai entupir ou não, aqui está mais frágil ou não. Não tinha acontecido o que está aí. Esse buraco está numa situação aí que o país inteiro já sabe desse buraco. Bambuí agora virou a cidade do buraco, né? Isso que a gente vê por aí. No site da TV Bambuí, lá do jornalista Marco Antônio Pereira, motorista de Arcos é preso com CNH falsa na BR-354. Esse negócio de carteira de motorista falsa, isso é muito antigo, muito antigo. Quando eu estava no rádio ainda, eu acabei descobrindo o pessoal que mexia com isso aí, e eu fui parar no fórum, tive que pagar R$5.000 de indenização. Eu não sei que ano que foi isso. Mas me deu um problema porque na época eu não sabia que existia dentro da Polícia Civil daquela época. Daquela época existia uma organização para fazer isso. Existia dentro da própria polícia, que existia isso aí. Já existia isso aí. Quando eu fiz essa denúncia, eu estava no rádio ainda, eu fui levado para o fórum. E lá eu fui processado por danos morais. Porque, claro, você não vai se envolver para você ver. Isso hoje, não, graças a Deus, não acontece. Porque o que aconteceu? Passou alguns anos que eu fiz essa denúncia das carteiras que saiu de dentro da própria Polícia Civil, daquele ano, uns 15 anos atrás, conseguiu descobrir-se lá em Formiga e mandou todo mundo embora. Exonerou todo mundo, de delegado a examinador. Então, vai fazer o quê? Já tinha passado, o pessoal nem lembra que eu tinha feito essa denúncia. Só descobriram, a polícia descobriu, o Ministério Público conseguiu investigar e descobriu que realmente havia a máfia da carteira de motorista falsa. Isso a gente vem pagando por isso, né? Vem pagando por isso. Na época, o negócio deu um problema danado aí, né? Lá em Guarda do Serreiro, registrado o primeiro homicídio do ano. Isso é triste isso aí, viu, gente? Assaltantes são presos pela PM após roubo imposto na BR-262. Está no site www.tvbambuí.com.br. Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, considera o Olívio Teixeira, prefeito de Bambuí, uma raridade entre os prefeitos. Até completa aqui, viu? Não é só raridade, não. É uma coisa que ninguém nunca viu igual. Complicado até, viu? É assim, é como se o mundo estivesse desabando e você não tá nem aí com isso. Acho, com todo respeito que eu tenho pelo colega Eduardo Costa, da Tatiaia, mas realmente é mais do que uma raridade. Dá uma analisada aí que você vai ver que é uma pessoa que não preocupa muito com as coisas. DPVAT custa R$12 para carros de passeio. As informações você encontra também aí no site www.tvbambuí.com.br. Bolsonaro entra já decretando aí um salário mínimo de R$998. O problema, gente, é que quando chega a aumentar o salário, as coisas já aumentou há muito tempo. O aumento já aconteceu há muito tempo. O país é desse jeito aí. O país é desse jeito aí, ó. Quando chega a aumentar o salário, quando chega essa mixaria de R$40 aí, ó, já aumentou mais de 90% em tudo que você tem que é de necessidade básica, da sua cesta básica do dia a dia. Não estou falando de mordomia, não.
Estou falando de mordomia, estou falando do básico, eu já falei isso aqui. Quando chega a falar, não, o salário mínimo vai aumentar. Já as coisas já aumentam tudo. Exemplo disso, o preço do combustível. Gente, que coisa! O preço do combustível, da gasolina aqui em Bambuí é uma coisa fora de controle. É inacreditável. Eu conversei com algumas pessoas que vieram a Bambuí passar o final de ano. As pessoas ficaram malucas. Não acreditaram no que viram nas bombas e nas placas. Não acreditaram. Você vai ali em Guatama, você abastece seu carro com gasolina, com diesel, ou S10 ou com álcool, com a diferença de 50 centavos ou 60 centavos. Na BR-262 a diferença até é maior. Então os turistas chegaram aqui, que viram esses postos de gasolina vendendo combustível, né, desse preço aí, ficaram aterrorizados. Viu? É a cidade que vende combustível mais caro no país. E o pessoal fica quieto, é aquilo que eu falei. Nós brasileiros não conseguimos preocupar com duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que aprender a preocupar com tudo. Você sair brigando por aí, mas você tem que estar toda hora cobrando. Isso que eu faço aqui. Eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu estou aqui só alertando as pessoas, viu, gente? Só alertando, né? Motorista fica ferido em acidente na MG 050 entre Piuí e Capitólio. Está aqui também. Isso vai acontecer durante o final de ano, né? Pelo menos 5 pessoas morreram no feriadão aqui em Minas Gerais. O balanço oficial saiu ontem, né? Saiu ontem, inclusive, isso aí. É um negócio complicado. Gente, uma coisa, Divinópolis teve, entre as cidades que a gente conhece aqui, Divinópolis teve aí e outra cidade de Minas também, tem o acertador aí da Mega Sena da virada. Muito bom isso aí, muito bom. Tem uma coisa que está me preocupando muito. Outro dia eu estava escutando um áudio de uma pessoa que cometeu suicídio. E às vezes eu fico pensando. Até a pessoa gravou o áudio despedindo, no outro dia ela suicidou mesmo, com corda. O auto-extermínio, né? A gente não gosta muito de falar disso. Lá em Lagoa da Prata, no show do Zezé de Camargo e Luciano, gravou uma mensagem, deixou e no outro dia ele cumpriu o que deixou no áudio. Deixou na internet, gravou com o celular. E deixou na internet pedindo e explicando, deixando o nome de pessoas. O que está acontecendo, gente, chama-se depressão. Tem gente assim, mas depressão é o mal do século. Tá. A gente tem que observar muito os parentes da gente, as pessoas que estão próximas, porque depressão é uma coisa que não deixa sinal. Não deixa sinal. Você não olha para a pessoa e descobre que ela não está com depressão. Você não encontra com uma pessoa pela rua, caminhando, e você vai ver uma pessoa, está escrito lá, depressão. Então vamos ver. Então a gente tem que estar sempre olhando, porque tem pessoas que têm esse pensamento de suicídio, tem pessoas que têm. E quando começa com depressão, é a tal da ansiedade. A ansiedade, aquela ansiedade, já falei aqui, que é preocupar com coisas que nem aconteceu ainda. É a preocupação antecipada. Chega a ser desespero antecipado. As pessoas que cometem esse tipo de coisas, né, que é o suicídio. Então, tem ainda outros casos até de pessoas que acabam matando família inteira, esposa, filho, e se matando depois, o auto-extermínio, feminicídio, essa coisa toda, homicídio. Então a depressão é realmente o mal do século. A ansiedade é o que mais castiga as pessoas. Porque você ficar preocupado com uma coisa que nem aconteceu ainda, atrapalha você estar pensando em coisas novas que você está fazendo e boas durante o seu dia, o seu momento presente. Para que eu vou preocupar fora da medida de uma coisa que pode acontecer amanhã? Que pode vir acontecer amanhã. Claro que você vai se prevenir, se precaver para que aquela coisa não aconteça, mas principalmente você vai estar se policiando para que você possa resolver seus problemas no dia a dia e deixar a ansiedade de lado. A ansiedade, junto com a depressão, são uma das maiores doenças que eu conheço. Porque tem gente que fala assim, mas depressão, isso é bobagem, a pessoa não tem isso, não sei o quê. Gente, tem. As pessoas têm depressão, as pessoas têm ansiedade. E a depressão e a ansiedade traz muita doença. Muita doença. Claro que eu não sou psicólogo, eu não sou nenhum
não tenho nenhuma formação em medicina, nenhuma, não tenho conhecimento nenhum. Eu sei o que eu leio e o que eu observo. Falando em observar, gente, eu sempre peço às pessoas, e eu vou continuar falando aqui, observe o mundo à sua volta, sempre. Observe as coisas que têm acontecido à sua volta, perto de você, que você vai descobrir muita coisa importante que vai ser benéfica para a sua vida e tem, quem sabe, até para as pessoas que estão perto de você. É a sensibilidade. Antes de você criticar uma pessoa por estar fazendo bem por alguém, nós distribuímos mais de 40 cestas básicas aí. Não fui eu, foi pessoa que repassou para mim, eu fui repassando e deu mais de 40, nem sei quantas. Muita gente criticou aquilo. Ah, porque 40 cestas, são milhares de pessoas passando falta. Bom, eu sou só um. As pessoas que doaram aí são algumas. Agora, se você que está me ouvindo ajudasse também o seu vizinho, o mundo ficaria bem melhor. Por que é tão fácil criticar? Isso que eu nunca entendi. As pessoas acham tantas palavras para poder estar criticando, mas dificilmente conseguem palavras para estar tecendo um elogio, ajudando uma pessoa a se levantar. O que mais fazem hoje em dia é quando uma pessoa está caindo em um abismo por dificuldade, doença, problema financeiro, problema conjugal, o que as pessoas fazem é empurrar para dentro do buraco. Acham mais fácil. Vamos pegar na mão das pessoas e fazer essas pessoas levantarem. Muita gente me critica aqui porque eu estou criticando o governo, mas a cidade é o governo. Ué. A gente está vendo a situação dessa rua Santo Antônio, muitas ruas, estradas rurais aí, e esse problema de dinheiro que já saiu para fazer muitas obras aí desapareceu. E desapareceu. Eu fico muito triste, sabe, porque eu nunca fui a favor de populismo. Eu acho que esses políticos são populistas eu vou explicar o que é. Eles até conquistam a simpatia do povo, mas acabam não fazendo nada quando estão lá no poder. Populista é aquelas pessoas que andam na rua cumprimentando todo mundo, pagando pinga com salame, e sabe, e fazendo coisas aí. Populista é isso, sempre conheci todo mundo, amigo de todo mundo. Isso custa caro, gente. Custa muito caro. Quando o Eduardo Costa da Rádio Itatiaia falou que o prefeito de Cambuí é uma raridade, eu até acredito que seja, porque ele não é uma pessoa populista. Não é populista. Ele pode até não estar ligado nos problemas da cidade ainda, direito. Ele é formado em administração, pode até não ter uma experiência boa em administração. Não está ligado nos problemas políticos da cidade direito ainda, mas vai chegar lá. Eu tenho fé que vai chegar lá. Aí o pessoal sempre está criticando. Eu não estou criticando. Eu não estou criticando. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria muito que o brasileiro, pessoa que me vê, conseguisse pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E não em uma de cada vez. Diz que é a bola da vez, né? O governo está sempre julgando alguma coisa para as pessoas se preocuparem e esquecer de uma coisa mais séria. A gente tem que aprender a se preocupar e não esquecer o que cada pessoa fez para depois, na hora de votar, não votar errado. Meu nome é Mário Zan Pereira, eu faço vídeo aqui, é o meu hobby. Eu tenho alguns hobbies, né? Eu sou radioamador. A gente já perguntou que alguns são diplomas de algumas formaturas e outros são licenças para poder operar. Eu falo do mundo inteiro através do radioamadorismo. Então atrás de mim aqui tem alguns rádios. Então muita gente pergunta, o que é isso, esse aparelho atrás, algumas coisas. Então o meu hobby, outro hobby que eu descobri, que eu sinto muita vontade, é estar falando com vocês. Se você concorda com as minhas ideias, vem comigo. Viu? Vem comigo. Dê sua sugestão, compartilhe os meus vídeos. A gente vai tentar mudar esse mundo, começando pela nossa cidade. Um abraço para todo mundo.